E vamos abrir espaço agora para as curiosidades do agronegócio brasileiro, particularmente a pecuária. Poucos sabem, né? Mas partiu de um médico humano militar a criação do ensino profissional no Brasil, da medicina veterinária e também do CIF, o Serviço de Inspeção Federal, que praticamente está presente em todos os frigoríficos brasileiros. Amanhã, dia 17 de junho, amanhã sábado, é comemorado o Dia da Medicina Veterinária Militar. Mas você sabe quais são as funções e as atribuições de um médico veterinário militar? Como este profissional ajuda a sociedade? Bom, gente, para responder a estas e outras perguntas, eu vou agora até a capital federal, até Brasília, para conversar com o coronel veterinário do Exército, o José Roberto Pinho de Andrade. É vasto o currículo do coronel José Roberto, mas ele é doutor e pós-doutor em saúde pública global e ambiental e está conosco nesta manhã a convite do Conselho Federal e dos 27 conselhos regionais de medicina veterinária e também de zootecnia. Coronel doutor, não sei se eu chamo o senhor de coronel ou de doutor, mas de qualquer forma, coronel Zé Roberto, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi, obrigado pela sua disponibilidade em acordar cedo. Aliás, já é uma função, né, normal de um militar, extremamente disciplinado, acordar cedo, assim como nós que trabalhamos na produção de alimento. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi, coronel. Bom dia, Mauro, nós agradecemos. Pode me chamar de coronel, José Roberto, não tem, todas as denominações são perfeitamente válidas. Nós agradecemos esse espaço, essa oportunidade de falar com essa audiência seleta do seu canal Giro do Boi. Maravilha, coronel. Vamos lá, então. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Eu estava dando uma lidazinha no seu currículo lá, é vasto. O senhor já rodou o mundo inteiro, atua em várias áreas, mas sempre com aquele foco, né, coronel? Ajudando na segurança alimentar, ajudando na gestão da produção de alimentos e também na sustentabilidade. A sua vida inteira o senhor atuou nesse segmento, é isso? Exatamente, Mauro. Na verdade, eu sou formado na Federal da Bahia, né, em Medicina Veterinária, em 1994. Então, hoje eu já estou no Exército há 28 anos. Eu praticamente entrei imediatamente após me formar. E naquela época ainda era um espaço desconhecido. A sociedade como um todo conhece basicamente as atividades da veterinária militar mais ligadas à medicina, digamos assim, de animais, ou seja, cuidando dos cães, dos canis militares, das polícias militares, né, das polícias do Exército, das polícias militares em geral, e também das cavalarias, né? Nós temos aqui em Brasília os Dragões, eu servi muitos anos no 2º Regimento de Cavalaria no Rio de Janeiro. Essas são as atividades mais conhecidas. Então, assim que eu me formei e entrei no Exército, eu fui para uma cavalaria. Fiquei quase 10 anos vinculado ao Regimento Andrade Neves, no Rio de Janeiro. E depois, aí sim, eu consegui me dedicar mais a essa vertente que eu, desde a faculdade, já cursava, que é a área de saúde pública, inspeção de alimentos, segurança de alimentos. E hoje, com a veterinária, a medicina veterinária como um todo é realmente uma profissão extremamente abrangente. Hoje eu atuo muito vocado para a saúde única, defesa alimentar, defesa biológica, segurança biológica. Então, hoje, realmente, os desafios, eles são a cada dia novos, né, dentro da nossa profissão. Mas aí, depois que eu entrei no Exército, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado no Canadá, fiz o doutorado na Federal da Bahia novamente, aí eu voltei para a Bahia para ser instrutor na escola que forma os novos veterinários militares. O curso de formação lá é um curso de mais ou menos 1 ano, lá na Escola de Formação de Saúde e Formação Complementar do Exército. E depois tive a grata satisfação, o Exército me brindou com a oportunidade de fazer o pós-doutorado na Universidade da Flórida em Saúde Global e Ambiental, Mauro. Bacana, coronel. Não sei se o senhor sabe, eu também servi o Exército Brasileiro, obrigatório, né? Quase que eu fiz cheguei a me inscrever na AMAN, talvez hoje eu fosse um tenente-coronel, talvez fosse um colega coronel do senhor, mas quis a vida que eu me tornasse um comunicador, um historiador, me tornasse um contribuinte, vamos dizer assim, entre a pesquisa, a ciência, a academia e o produtor rural. Mas, de qualquer forma, é uma área que um carinho muito grande, que eu tenho respeito e uma admiração muito grande pelos militares, pelo serviço que vocês prestam, pela disciplina e, é claro,
por salvaguardar, vamos dizer assim, coronel, a segurança do nosso país e a segurança dos alimentos também. Qual que é a relação? Então explica pra gente, o coronel, a gente mexe com boi, a gente mexe com proteína animal, proteína vermelha, mais nobre de todas elas. Qual que é a relação de um médico veterinário militar com o dia a dia, com a consumidora, a dona de casa que leva comida até a sua mesa? Muito interessante essa pergunta, Mauro. Na verdade, a nossa atividade ela não está só no Exército, onde eu estou, né? Ela é originária, é centenária no Exército, né? Então, como você anunciou na entrada da nossa entrevista, havia uma enfermidade que atingia os nossos plantéis equinos. Os cavalos eram muito utilizados pelos militares, especialmente até a Segunda Guerra Mundial, mas principalmente na época da Primeira Guerra Mundial. Então, em 1910, nós tivemos uma grande epidemia de mormo, que é uma doença respiratória causada por bactéria, que hoje, por incrível que pareça, está novamente endêmica no Brasil. Pois é. Em vários estados nós temos casos de mormo em equinos, né, e equídeos em geral. E por conta dessa epidemia que atingia o meio de transporte militar principal, que eram os cavalos, foi preciso trazer uma missão francesa, porque lá já existiam veterinários. A veterinária foi nascida há 250 anos atrás lá na França, em Lyon. Então, a partir dessa experiência com veterinários militares franceses, foi debelada aquela epidemia, naquela época, em 1908, 1910, e a partir daí o ministro da Guerra falou, não, essa área é uma área estratégica, o Brasil tem toda uma vocação agropecuária, então ele determinou a criação de uma escola de veterinária, e a primeira foi a Escola de Veterinária do Exército. Foi dada a missão para um tenente-coronel, na época capitão ainda, mas depois ele prosseguiu médico, né, o Muniz de Aragão, que hoje é o nosso patrono, o patrono da medicina veterinária militar, e o 17 de junho é homenagem a ele, é a data de aniversário dele. Ele é baiano, nascido em Santo Amaro. Que legal. E ele criou essa escola em 1910 e formou os primeiros veterinários em 1917. Então, ou seja, toda a bagagem veterinária, todas as centenas de escolas que nós temos hoje surgiram desse embrião, dessa visão estratégica que ocorreu ali por conta de uma epidemia que atingiu os plantéis equinos militares. E naquela época, Mauro, só para completar, durante muitas décadas, aí abriu-se o serviço de veterinária no Exército, em 1910, nós tínhamos fazendas, as tropas produziam bovinos, produziam aves para alimentar os seus militares. Então, a produção de alimentos, tanto para alimentar os animais quanto para alimentar os soldados, era feita em fazendas militares. Isso, com o tempo, foi mudando e hoje nós adquirimos os produtos, né, dos nossos produtores, ou seja, da nossa indústria, que é referência internacional de produção de proteína animal, mas nós temos hoje a maior parte da atividade dos veterinários militares no Exército, em especial, é a inspeção de alimentos. Nós temos 18 laboratórios espalhados pelo Brasil. Olha. E todo alimento de origem animal, principalmente, mas os outros também, são reinspecionados nos nossos laboratórios. Nenhum militar consome um alimento que não foi novamente verificado nos nossos laboratórios. E é importante saber que esses laboratórios, eles detectam aí cerca de 10% a 15% de não conformidades, ou seja, mesmo com todo o esforço da cadeia do agronegócio, nós ainda encontramos problemas de conformidade que poderiam ameaçar a segurança dos alimentos e, por isso, nossos veterinários barram isso nesses 18 laboratórios. Eu sou apaixonado por história e não é por menos, Coronel Zé Roberto. Por exemplo, o que poucos sabem é que na região de Cáceres, no Mato Grosso, ali no início do Pantanal Norte, por exemplo, tinham fábricas, tinham fazendas lá que produziam extrato de carne. Aquilo descia pela Bacia do Prata e dava a volta lá no extremo sul das Américas e ia para a Europa para alimentar os soldados que estavam lutando na Segunda Guerra Mundial. Olha Exatamente. Só que coisa interessante. E esse pessoal já... Né? Não sei se você lembra dessa história, extrato de carne, indo aqueles galões, né? Iam para alimentar os soldados que saía de Cáceres aqui no Mato Grosso. Olha só que coisa interessante, né? E esse pessoal já estava lutando desde aquela época contra essas epidemias, essas doenças que acometiam as nossas criações, de cavalos, de boi. O senhor falou do mormo, que inclusive, atenção, eu quero que atire a primeira pedra, coronel, quem não tem fazenda de gado que não tem uma cabeça de cavalo. Exato. Entendeu? Por isso a importância. Mormo e também anemia infecciosa,
outras doenças também que acometem o nosso rebanho de bovinos, no caso, febre aftosa, brucelose, tuberculose, essa raiva. Essas doenças todas, esses profissionais estão aqui dioturnamente trabalhando também para ajudar a sociedade civil. Ó, uma outra coisa, o Serviço de Inspeção Federal. Todos os frigoríficos brasileiros, principalmente os exportadores, aliás, todos, sem exceção os exportadores, têm o Serviço de Inspeção Federal, porque senão não exporta carne nenhuma. E é carne de boi, carne de porco, carne de frango, a proteína que for. E sabe onde foi criado? Justamente por esse pessoal aqui. Não, mais uma história bonita aí de amor pela profissão, coronel. Exatamente. Então, naquele mesmo momento em que surgiu o Serviço de Veterinária do Exército, e aí logo em seguida foram, né, criadas outras escolas, né, no Pernambuco, no Rio de Janeiro, e a partir daí o Brasil já via, né, a sua potência, né, o seu potencial para se desenvolver no agronegócio, na agropecuária, e aí foi instalado o primeiro serviço voltado para a fiscalização dessas atividades. Então, o Muniz de Aragão, ao mesmo tempo que ele fundou a nossa escola e foi o primeiro diretor da Escola de Veterinária do Exército, ele também ajudou a estruturar o embrião do que é hoje o nosso serviço de inspeção, o nosso serviço de defesa agropecuária, que faz a proteção desse patrimônio fantástico nosso, que é o agronegócio, e que, na verdade, a agropecuária é o que mantém a grande base do nosso PIB, é o que mantém o Brasil, digamos assim, como uma das grandes potências hoje no mundo em termos de produção de alimentos. Nós estamos com algumas imagens aí de alguns médicos veterinários atuando em todo o Brasil, médicos veterinários civis, né, que, é claro, são muito gratos, né, a todo esse trabalho. Tem uma curiosidade, Mauro, interrompendo, que assim, eu falei do Exército, nós somos cerca de 210 veterinários, nem todos são veterinários de carreira, né? Então existe o ingresso por concurso todos os anos para a carreira de médico veterinário militar, mas nós temos nas 12 regiões militares a seleção também de veterinários temporários. Nesse caso, é uma seleção curricular e ele pode ficar até 8 anos. Na Marinha e na Força Aérea Brasileira, nós também temos veterinários para necessidades específicas, mas somente veterinários temporários. E na Força Aérea, a principal demanda é uma fazenda fantástica, modelo, que a Força Aérea tem em Pirassununga, que produz carne, leite, queijo, uma série de produtos, e lá ele tem a atividade de veterinária para cuidar desse plantel que produz alimentos de interesse da academia e das outras tropas da Força Aérea Brasileira, mas ela não abastece toda a tropa da FAB, né, da Força Aérea, mas algumas instituições mais próximas ali de Pirassununga. Não sei se o senhor sabe também, Coronel Zé Roberto, hoje estamos falando muito sobre histórias, porque é legal isso, é bacana, a pessoa precisa saber. O povo precisa saber dessas curiosidades. Por exemplo, todos os pilotos da Força Aérea Britânica comem carne brasileira. 100%. Todos os pilotos da Força Aérea da Grã-Bretanha, da Inglaterra, são alimentados por alimentos produzidos por você, pecuarista, aqui no Brasil. Então, cada coisa. Por exemplo, toda a escola pública do Chile, todos, 100% dos alunos, desde pequenininho até da escola pública, alimentado por nós aqui no Brasil. E você vê a importância dessa profissão do médico veterinário, por isso esse quadro bacana, essa parceria do Giro do Boi, do Canal Rural, com o Conselho Federal e todos os 27 conselhos regionais de medicina veterinária, pessoal. Mas olha só, o Coronel Zé Roberto também, ele participou de importantes missões pelo Exército Brasileiro, como é o caso da missão de paz lá das Nações Unidas no Haiti, entre 2009 e 2010, se eu não me engano, né? Explica pra gente, Coronel, o que um veterinário foi fazer naquele país lá e como é que vocês atuam nesse tipo de situação, de conflito, coitado do Haiti, problema de guerra, problema de terremoto, essas coisas todas. Muito interessante, Mauro. Essa foi a missão que eu diria mais marcante da minha carreira, né, desses 28 anos. Eu ainda era capitão, ainda estava na escola lá como instrutor lá em Salvador, e aí surgiu a oportunidade. Na verdade, eu diria que nós criamos essa oportunidade para destacar a importância da veterinária para outros setores que, às vezes, perdem um pouco a memória, né?
Então, a veterinária militar, nos vários países, ela funciona principalmente voltado para o apoio à tropa, não só naqueles laboratórios que inspecionam alimentos que vão ser fornecidos à tropa, mas também nas operações, no terreno, ela faz o acompanhamento de todas as ameaças sanitárias, ou seja, vetores, possíveis animais que podem causar doenças. Então, ela atua em uma capacidade militar que nós chamamos de proteção da saúde. Ou seja, o médico humano ele faz a recuperação, o tratamento. O veterinário ele trabalha numa fase anterior, que é para buscar evitar que o nosso soldado adoeça e, portanto, para que ele continue operacional. Então, eu fui na primeira atividade como intérprete de francês. Lembre-se que eu fiz o mestrado no Canadá, então eu me habilitei em francês quando voltei dessa missão no Canadá, de 2 anos. E aí, por conta disso, eu fui designado como intérprete de francês no batalhão brasileiro lá no Haiti. Mas, ao chegar lá, eu estava na época, inclusive, ainda como aluno do doutorado em saúde pública, eu me dispus, junto ao meu comandante, para realizar as atividades de saúde pública que são pertinentes ao veterinário em operações. Então, nós verificávamos toda a alimentação que era fornecida à tropa, que nesse caso era uma cadeia logística vinda da ONU, não eram alimentos do nosso exército, eram alimentos adquiridos pela ONU, alimentos com peculiaridades, com vulnerabilidades, com situações peculiares. Nós tínhamos a água, toda a água consumida pelo nosso batalhão de cerca de 1.200 homens, era água de subterrâneo, que era tratada numa planta de osmose reversa. Nós tínhamos lá problemas sérios, como, por exemplo, malária, então tínhamos que controlar o mosquito, o anófilis. Enfim, tínhamos riscos de raiva, porque era um país que ainda tinha raiva canina e cães entrando na base. Então, toda essa esfera de saúde ambiental, de saúde única, que envolve doenças que podem transitar do animal pelo meio ambiente até o humano, todas essas missões eram responsabilidades nossas. E diante dos relatórios que nós fizemos, nesse 1 ano, eu tive a experiência ainda mais, digamos assim, difícil de ter vivenciado o terremoto entre esses meus 2 contingentes. Em janeiro de 2010, nós tivemos um terremoto trágico no Haiti, com mais de 400 mil óbitos lá, e inclusive perdemos 17 militares, foi a maior perda de militares brasileiros desde a Segunda Guerra Mundial. E em função desses relatórios que nós lá produzimos, os outros contingentes identificaram como essencial a atividade do veterinário, e todos os batalhões que seguiram de 2010 até 2017, quando a missão foi encerrada, levaram veterinários para desempenhar essas funções de proteção da saúde da tropa, o que nos deixa muito feliz. E essa é a nossa grande tarefa no Exército, trabalhar em situações para proteger a saúde dos nossos combatentes. E que isso também é replicado para a população civil, para a sociedade civil como um todo, né? O Brasil inteiro tá deslumbrado, o coronel, com as suas explicações. Poucos conheciam sobre a importância do médico veterinário militar para a sociedade como um todo, mas uma pessoa em especial. Não sei se o senhor vai lembrar, ele foi seu tenente aluno na ESAEX em 2003, Astro. O senhor se lembra dele? Sim, claro. Tá te mandando um abraço aqui, tá assistindo a gente. E o nosso público aqui é muito grande no Brasil e no mundo, principalmente de pecuaristas, né? Que precisam conhecer essas histórias boas, a importância dessas profissões. Mais uma vez, parabéns a todos os 200 médicos veterinários militares pelo dia de amanhã, tá? 17 de junho, e para os 200 mil médicos veterinários civis que a gente tem aqui no nosso país, né? Olha, só reforçando essa imagem, esse dado que você falou, 210 são no Exército. Do Exército. Tem a Marinha Aeronáutica também, né? Inclusive nas polícias militares. Nós temos veterinários atuando dioturnamente nos regimentos, nos canis, né, das nossas polícias militares pelo Brasil inteiro. Também são veterinários seguidores das tradições de Muniz de Aragão. Que legal. Deixa eu passar rapidamente aqui, coronel. Eu faço questão de mostrar o tanto de gente que está feliz da vida e pessoas que não conheciam esse tipo de história. Essa é a nossa a função aqui, de mostrar a importância desses profissionais no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O pessoal, muitas vezes, eu costumo dizer, é até meio clichê dizer, o cara vai lá na gôndola do supermercado e acha que o leite nasce naquela caixinha, doutor, coronel Zé Roberto, naquela caixinha de leite. Ou ele vai comprar uma carne que a carne do boi apareceu por acaso por ali, ele só paga, leva e come. Não, por trás disso, gente, vocês não têm noção. Uma pecuária, coronel, ela é capaz de passar para o produtor
mais de 300 índices, para ele poder agir e melhorar a sua produção e a sua produtividade. Eu falo de tudo, tá? Sanidade, genética, nutrição, manejo, bem-estar, sustentabilidade, que ele trabalha na área de sustentabilidade também. Olha só quem está te mandando um abraço aqui, ô Coronel. O André Matos, lá de Franca, São Paulo. O Pedro Igor Nicodemos, de Porteiras, no Ceará. O Glaucimar Souza, de Massachusetts, nos Estados Unidos. O Eduardo Barreto, de Sergipe. O Tiago Aguiar, do Acre. O Zé Camilo, de Salvador. O Pedro Félix, do Pernambuco. Paulo Guedelha, lá do Maranhão. Carlos, de Uberlândia. Lucas Monteiro, lá de Minas Gerais. O Antônio, do Paraná. O Davis, lá de Caldas Novas, região de Catalão, Goiás. Silvio Leite, de Jataí, Mato Grosso do Sul. O Zé Martins, lá está assistindo a gente, lá no rancho dele em Mato Grosso. O Ricardo Rodrigues. O Everaldo Gonçalves Ribeiro também. O William Tunes, lá de Portugal, da cidade de Aveiro. O Maicon Damasceno e também o Marcos Caliani, da cidade de Astorga, no Paraná. Assim como também o Edson, lá paranaense. A nossa continência a todos eles, viu, Mauro? Nossa continência, a nossa gratidão e o nosso respeito pela atenção que eles estão nos dando nesse momento. E tem muita gente nova. Deixa eu te contar, confidenciar aqui. Eu trabalho há quase 30 anos nessa área de comunicação rural, Coronel. Hoje é um bate-papo de fato, né? Hoje é um bate-papo com historiadores, enfim. E o senhor sabe que eu tinha um fã, um menino lá do interior do Ceará. Ele tinha, na época, acho que ele tinha uns 16 anos, e ele tinha dúvidas da profissão que ele ia seguir. Era apaixonado pelas coisas do campo. E ele me procurava, a gente conversava e tal. Você sabe que um belo dia ele falou assim: Mauro, eu entrei na faculdade de zootecnia. Falei, cara, parabéns, cara. E, puxa, eu sou apaixonado pela profissão do zootecnista, assim como tantas outras. As profissões das ciências agrárias me chamam muito a atenção desde sempre. E você sabe que há 2 anos atrás ele mandou uma foto. Eu tenho guardado essa foto, ela está no meu computador. Muito obrigado, Mauro. Foi no dia da formatura dele, como zootecnista, lá em Fortaleza. Ele pegou e escreveu: muito obrigado, Mauro. Tirou uma foto e ofereceu a formatura dele, porque eu o incentivei. Queria mandar um grande abraço. Bruno deve estar assistindo a gente lá no Ceará. Eu fico até emocionado quando eu lembro disso, porque de certa forma, a gente acaba influenciando essas pessoas para o futuro. Exatamente. Para o futuro dela. E eu te pergunto, Coronel, que atributos que esses jovens que estão na dúvida agora de que profissão seguir, ele deve ter para poder seguir uma profissão, uma carreira militar, ser um médico veterinário, não só no Exército, mas na Marinha, na Aeronáutica, na Polícia, enfim, que tipo de atributo ele deveria ter? Mauro, eu diria que nós, na carreira militar, valorizamos fortemente os valores, né, da disciplina, da hierarquia, né? Então, nós cultuamos as nossas tradições e eu tenho muito orgulho de utilizar um símbolo centenário da medicina veterinária militar que nós fomos autorizados a utilizar no nosso uniforme, de comemorar todo 17 de junho a herança que o Muniz de Aragão nos deixou, um médico baiano que largou, digamos assim, a sua zona de conforto lá na Bahia. Ele era filho de um barão, né, lá na região de Santo Amaro, mas ele preferiu seguir a carreira da dedicação, do sacrifício, da disciplina, da resiliência. Sim. E ele nos ensinou esse modelo de valores. Ele ajudou na Guerra de Canudos, ou seja, tratando ali os feridos, e depois se dedicou à carreira de pesquisa em microbiologia, bacteriologia, e isso o levou a fundar a Escola de Veterinária. Morreu jovem, aos 48 anos, o Muniz de Aragão, e teve um infarto fulminante, mas ele nos deixou um legado muito grande. E o que é que essas tradições e o que é que esse nosso patrono nos ensina em termos de atributos para a carreira militar? É a dedicação, é a fé na missão, é a resiliência, é a dedicação, né? A responsabilidade com
o objetivo maior, que é ajudar a nação brasileira. Então, assim, você não consegue... eu não consigo descrever o orgulho, Mauro, que é você representar o Brasil lá no Haiti com a bandeira brasileira no seu ombro, com a boina azul da ONU, e você saber que você está fazendo a diferença em um país que sofre com uma situação muito grave. Para você ter ideia, nós fizemos um projeto de replantio de árvores para compensar o carbono lançado pelo nosso batalhão lá no Haiti, e esse projeto recebeu um apoio da ONU como um projeto destaque e foi premiado em 2012 como o primeiro colocado em inovação na área da agenda ambiental da administração pública. Então, assim, são essas oportunidades que a carreira nos dá, que nos dão muito orgulho, mas acho que o maior atributo é você querer realmente se dedicar sem esperar, digamos assim, nada em troca, mas principalmente saber que os desafios, as dificuldades vão ser grandes, mas o que você ganha, digamos, de satisfação de representar o seu país e de ajudar a evolução das pessoas é algo que não tem preço e é o que mais nos alimenta no dia a dia, que mantém a nossa chama sempre acesa e sempre buscando, né, novos desafios e fazer sempre a diferença na vida das pessoas, como você acabou de exemplificar, o toque que você deu marcante na vida, né, de um jovem estudante. E, da mesma forma, o que nós podemos fazer quando atuamos lá na região amazônica. Eu tive a oportunidade de servir 2 anos em Roraima, em Boa Vista, oportunidade única de atuar como veterinário militar naquela região. Quando eu cheguei lá, não havia nem curso de medicina veterinária. Em 2013, foi fundada a primeira escola lá, então eu dizia, poxa, acho que estamos 100 anos atrasados. Enquanto a primeira escola foi a do Exército em 1910, em Boa Vista a primeira surgiu em 2013. Então, ou seja, realmente ainda tem muito ao que se desbravar, né, em termos de sustentabilidade, em termos de produção animal no Brasil. Coronel Zé Roberto, quem está te mandando um abraço, olha que legal, aqui um pecuarista que ele está assistindo o Giro do Boi, junto com o filho dele, que está no 9º ano de medicina veterinária, é o Matheus Sala, lá da cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. E ele perguntou se ainda dá tempo desse filho dele, que o filho dele se interessou por causa das suas falas e ingressar na carreira militar, mas só que ele já está no 9º semestre da Faculdade de Medicina Veterinária Civil. Não sei se dá tempo ainda, parece que tem uma idade, claro, né? Dá tempo? Dá tempo. Não só para o temporário, ou seja, ele pode se alistar todos os veterinários. Um R2, né? Como isso, R2. Como R2, e da mesma forma ele pode se preparar até os 32 anos de idade, aberto o concurso para entrar no quadro de carreira. Então, que legal. Após a formatura, preparação e o concurso, eu sempre digo que o concurso a gente não faz para passar, a gente faz até passar. Então tem vários colegas que fizeram 2, 3 vezes. É um concurso, infelizmente, concorrido, porque são poucas vagas anualmente. O Exército, a cada ano, abre 1, 2. Na minha turma foram 4 vagas em 95, mas o importante é essa persistência, essa resiliência. E isso é um dos atributos que vai fazer diferença lá depois na carreira. E, claro, buscar sempre se autoaperfeiçoar, sempre estudar, sempre estar com o estado da arte do conhecimento da veterinária, que se supera a cada dia. A dinâmica é muito grande, estamos vendo aí as pandemias, a evolução das doenças e a importância cada vez maior da medicina veterinária nesse espectro que envolve a saúde única, né? Meio ambiente, animal e humana. E se precisasse, para quem não se lembra, refresco a memória, se precisasse, um laboratório de medicina veterinária do Brasil, ou não, 4, estavam habilitados a produzir a vacina contra a Covid. Só para você ter uma ideia da grandiosidade que é essa profissão aqui da medicina veterinária. E eu conclamo agora a todos os médicos veterinários, e sempre depois dessas entrevistas é um pedido do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais, para que façam um recadastramento. Tá? É virtual, coloca na tela rapidamente aí, é uma campanha do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais. Faça um recadastramento, tenha lá o seu cadastro profissional, digital e físico, né? Vai aparecer um QR Code aí, ó. Já pega seu celular, coloca, você vai direto no site, vai ser direcionado direto para o site do CFMV. Lá você faz o recadastramento. Quem já é médico veterinário e quem já é zootecnista não paga nada. É apenas esse pessoal que está entrando agora na profissão, tá bom? Vai lá. A união faz a força, e minhas continências a esse guerreiro aqui, ó, da medicina veterinária, o Coronel José Roberto Pinho de Andrade, pós-doutor
sabe tudo sobre a importância da segurança dos alimentos. Muito obrigado por esse bate-papo e minha eterna gratidão a todos os militares do Brasil. E, se Deus quiser, não irá acabar as escolas militares, como muita gente quer que acabe no Brasil, que esse pessoal aqui é imprescindível para a sociedade como um todo, tá bom? Muito obrigado, Coronel, por esse bate-papo. Agradeço, foi um prazer, Mauro, e nossa saudação a toda a sua audiência e agradecemos mais uma vez essa oportunidade que nos foi dada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e pelo seu programa. Muito Grande obrigado. abraço. Forte abraço.